Olá pessoal, hoje eu tenho uma participação muito especial aqui no canal. É o Eduardo. O Dudu vai soltar a ronca aqui pra nós. Presta atenção no que ele tem pra falar e não desliga esse vídeo não, porque o que ele fala é muito importante. Agora vocês vão entender como pensa um jovem da classe média brasileira. Gente, tem um imbecil aí na internet chamado Leonardo Stolpa, né, que defende o socialismo maravilha. Inclusive ele chegou a dizer num vídeo que não existiu, que não existiu crise econômica no Brasil. Quem criou a crise econômica no Brasil foi a mídia, que aí sim se transformou numa crise. O PT não teve culpa nenhuma. Inclusive para ele o PT foi o melhor governo da história do Brasil. Segundo esse bolsal, esse imbecil aí. Inclusive ele fez um post na página do Facebook dele, né, em que ele diz que toda a culpa das merdas que acontecem em Cuba é todas dos Estados Unidos. Se o Fidel fuzilava, culpa dos Estados Unidos. Ô, gente, vamos comentar um pouquinho o que ele tá falando aqui. O Eduardo é uma pessoa merecedora de respeito. O que não merece respeito no Brasil são as fontes de informação que o Eduardo tem. Veja bem, no primeiro momento ele critica o meu posicionamento a respeito da mídia ter trabalhado para destruir a economia brasileira. Só que não sou eu que estou falando isso. Isso é uma teoria econômica proposta por John Maynard Keynes, e o nome dessa teoria, gente, quem quiser olhar o nome desse elemento da teoria, é Animal Spirits. Eduardo, eu te aconselho sair da caixinha. Não tenta ver o problema do Brasil como sendo absolutamente tudo problema do governo do PT. Você tem que entender que talvez, eu não sei quantos anos você tem, mas aparenta ter 15, 16 anos. Quando você era bem novinho, o PT pegou o poder. Por que só agora aconteceu essa grande crise? Você acredita mesmo nessa história que durante praticamente 4 mandatos, 3 mandatos e meio, um governo conseguiria manter um país quebrado fingindo que tem dinheiro? Você acredita mesmo que o crescimento no PIB brasileiro foi pago por algum comunista? Você acredita mesmo que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística criou dados e colocou aqueles dados lá para o mundo inteiro acreditar que o Brasil bombou em termos de economia nos últimos anos e que realmente o PT não foi um governo bom? Você acredita nisso? Se você acredita nisso, é porque você quer acreditar e você não quer procurar informação. A mídia foi utilizada sim para destruir a economia brasileira. Sabe como? No momento que se fala em crise, o povo acredita em crise e o povo para de comprar. Você prestou atenção que assim que o golpe aconteceu, a televisão parou de falar em crise? A televisão parou de falar em crise porque tem uma espécie de acordo entre o golpe. Assim que o PT sai, a gente para de falar em crise para o povo parar de comprar. Vocês repararam o que está acontecendo agora? O que está acontecendo agora é que eles estão dando aumento salarial abaixo da inflação. Isso tudo é um planejamento que foi feito com as elites exatamente para criar esse momento histórico no Brasil. Um momento em que, pela primeira vez, depois de vários mandatos, a população começa a ter aumento abaixo do salário mínimo. Então não me critica por essa teoria, não. Quando você quiser me criticar por causa da teoria que eu estou falando, pensa que eu sou apenas uma boca da teoria. Você tem que ir lá na Inglaterra criticar John Maynard Keynes, que utilizou essa teoria para tirar a Inglaterra e os Estados Unidos da maior crise econômica da história do capitalismo. Então procura Animal Spirits. Isso é a primeira dica que eu tenho para te dar. Agora, quando você fala a respeito de Cuba, você já parou para pesquisar a respeito do embargo que Cuba sofre dos Estados Unidos? Porque tem muita gente que acha que Cuba tem dificuldade financeira simplesmente porque Cuba tem um Fidel maligno lá que fica matando as pessoas. Não. Cuba não pode participar de negócios internacionais porque os Estados Unidos proibiram Cuba de participar dos negócios internacionais. Agora, se eu te perguntar o motivo, você não vai saber me falar. Mas sabe por causa de quê? Porque Cuba decidiu não abrir os mercados para o internacional. Essa coisa que está acontecendo agora no Brasil de vender todas as empresas brasileiras para o capital internacional, Cuba não aceitou isso. Porque Cuba não aceitou isso, Cuba foi pirraçado pelos Estados Unidos. Como? A partir de hoje ninguém faz negócio com Cuba. E você acha realmente que depois de sofrer um embargo desse, os problemas econômicos que acontecem em Cuba não são culpa dos Estados Unidos?
Agora uma coisa interessante que você falou, hora nenhuma eu tinha falado, mas depois que você falou, fui refletir. Se Fidel fuzilava, a culpa era dos Estados Unidos. Eu não falei isso não, mas você sabe que você tem razão? Você já parou para pensar que dentro de Cuba, se começasse a surgir esse tipo de movimento antinacionalista para tomar Cuba dos cubanos e entregar para os Estados Unidos, claro que eles deveriam ser punidos. A nossa Constituição não permite pena de morte nessa circunstância. A nossa Constituição permite pena de morte apenas em situação de guerra. No Brasil, brasileiros traidores não seriam fuzilados, mas em Cuba sim. Agora, por que você tem que mexer com a soberania de Cuba e você não critica a soberania dos Estados Unidos? O que você acha que vai acontecer nos Estados Unidos se de uma hora para outra um cidadão americano começar a trabalhar para o governo de um país inimigo e começar a trair a própria pátria? Você acha que é indigno Cuba fuzilar os traidores, mas você acha bonito os Estados Unidos mandar criminosos para a cadeira elétrica, porque você cresceu com a cultura americana. Você cresceu assistindo filmes do tipo Rambo, que mostram os Estados Unidos sempre lutando contra um mal, lutando contra uma coisa errada. Mas isso não é a verdade. Você precisa procurar a informação mais profundamente, porque o que você tem na sua mente, a aspiração que você tem, ela é positiva. Você quer um Brasil melhor, mas o problema é que você não está percebendo que você faz parte da manobra, você faz parte da manipulação. Você está entusiasmado, você tem uma capacidade muito boa de falar para o público, só que você não está usando para o bem. Você não está usando para o bem, não quer dizer que você tem que trabalhar para o PT. Quer dizer que você tem que trabalhar para o Brasil. E você só vai ter condição de falar coisas boas para o Brasil quando você se aprofundar em políticas internacionais e começar a entender o que você está falando. Porque antes disso, você vai ser simplesmente uma maritaca dos grandes partidos políticos que querem usar pessoas como você para falar o que eles querem. Então pensa bem, vamos voltar para as histórias dos Estados Unidos e de Cuba. Você acha bonito, então, que os Estados Unidos proíbam Cuba de fazer negócio com o resto do mundo? Eu acho que isso não é certo. Eu acho que isso não é correto. Mas enfim, hora nenhuma eu falo sobre política cubana. O meu interesse é a melhora da realidade brasileira. Eu sou contra esse posicionamento de neocolonialismo no Brasil. Se você não percebeu a respeito do que eu estou lutando, eu estou lutando contra aquela ideia de um cidadão brasileiro trabalhar um mês para pagar o que um cidadão americano faz com um dia. Isso é uma outra teoria econômica que eu te aconselho a procurar para você não ser enganado. O nome da teoria chama Terms of Trade, termos de troca. É uma outra teoria econômica que é mais ou menos assim. Você trabalha no Brasil produzindo soja, enquanto um americano produz, por exemplo, financeiro, enquanto o americano produz, por exemplo, vamos falar celular, que já é fabricado na China, mas só para você ter uma ideia. Um cara trabalhando na roça, produzindo soja, ele tem que trabalhar, às vezes, 6 meses para pagar um celular que fica pronto, às vezes, com 2 horas nas fábricas americanas. Isso é um exemplo só para você ter uma ideia de como o Brasil vai ser escravizado, entendeu? Enquanto lá eles vão estar produzindo coisas caras, o brasileiro vai estar produzindo coisas baratinhas, entendeu? É contra isso que eu luto. Agora, por que PT? Por que eu falo em PT e não PSDB? Porque o PT é o partido que lutava contra essas políticas de neocolonialismo, o PT é o partido que lutava pela distribuição de renda. E eu não gosto dessa ideia de dar dinheiro para os outros, mas eu acho que é crucial se investir em saúde, se investir em educação, investir em segurança pública. Quando eu falo em investir em educação, eu falo que todas as pessoas deveriam ter acesso ao financiamento educacional. Entendeu? Não é só você que nasceu numa família que seu pai pode pagar. Agora eu vou explicar para você que o seu egoísmo ele não é benéfico. Por exemplo, você pensa da seguinte maneira, olha, eu não quero que tenha educação pública para todo mundo, porque senão eu não vou ter diferencial, porque meu pai pode pagar para mim. Mas eu não quero que pague para o filho da minha empregada doméstica, mas é vantagem, sabe por causa de quê? Porque na hora que você for montar a sua indústria no futuro, você vai ter mão de obra especializada disponível.
O que seu pai construiu para trás, os milhões que você já tem acumulado, você não vai perder porque o seu empregado tem um diploma. Muito pelo contrário. O fato de você morar num país onde você tem muitos empregados com diploma te dá condição de concorrer no mundo inteiro porque você tem mão de obra de ponta para concorrer, entendeu? Você vai montar uma empresa com o dinheiro que seu pai tem e você vai contratar mão de obra especializada. No lugar de trabalhar, por exemplo, produzindo soja, quem sabe você não monta uma fábrica de computadores ou uma fábrica de telefone celular. Isso é só um exemplo. Agora, vamos dar a voz pro Eduardo, que eu falei muito mais que ele. Vamos deixar o Eduardo falar. Vamos lá. Se tinha mortes no regime cubano, culpa dos americanos safados, imperialistas, capitalistas, opressores. É um boçal que fala para uma galera. Que tem 11 mil pessoas, mais ou menos, na página do Facebook, que é sim uma galera. Apareceu um número pequeno, mas é muita gente. No YouTube, um pouco menos, até menos que eu, no meu Facebook, 1.287 inscritos. Eu gostaria muito de falar a respeito do número de pessoas inscritas nos meus canais. Primeiro eu gostaria de agradecer quem se inscreveu e eu gostaria de dizer que esse número parece pequeno, mas quem se inscreve no meu canal são formadores de opinião. Hoje meu canal tem 17 mil pessoas. Essas 17 mil pessoas alcançam muito mais do que às vezes 1 milhão de pessoas num canal que só fala imbecilidade, que só fala entretenimento fútil. Hoje, quando eu digo o canal Leonardo Estopa, eu digo nosso canal, porque você, formador de opinião, você que gosta de discutir política e participa desse canal, você está ampliando o seu conhecimento e está trazendo o seu conhecimento para as outras pessoas que participam. O canal que parece pequeno porque tem 17 mil pessoas é um canal que está pegando fogo em discussão política e leva muito mais cidadania e conhecimento do que esses canais que estão na internet aí com milhões de pessoas falando sobre Big Brother Brasil e outras porcarias. Então, vamos voltar pro Eduardo. E nesse vídeo que eu vou mostrar como foco agora. São 264 visualizações com 61 likes e 6 dislikes. Não sei como é que vai estar no momento que você vê esse vídeo. Vejam esse vídeo, que eu vou terminar de falar, que eu vou fazer um comentário sobre ele depois que terminar. E tente não dar um soco no seu monitor. Tudo bem? Tente não dar um soco nele. Porque eu garanto que esse vídeo é um pouco revoltante. Gente, novamente provada, o Brasil já se encontra em clima de guerra civil. Porém, uma coisa muito importante precisa ser falada. Os heróis que estão agora nas ruas, lutando contra esse governo golpista e reprimindo essa política social que está destruindo direitos de trabalhadores, direitos sociais, direito à educação e direito à saúde, o que está acontecendo agora é que a mídia já está começando a tratá-los como vândalos. Nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. Nós precisamos de dar apoio, ainda que seja nas redes sociais, a essas pessoas que agora vão começar a ser repreendidas pela mídia oficial. Não podemos deixar que os nossos heróis que estão se arriscando nas ruas, lutando contra esses políticos corruptos e fazendo coisas que muitos de nós não temos coragem de fazer, não podemos deixar esse pessoal desamparados. Nós precisamos sim de dar apoio, ainda que em mídia social, ainda que moral, e reconhecer o ato heróico deles. Não caiam nessas armadilhas midiáticas que essas pessoas estão fazendo vandalismo. Hoje, o prédio da Fiesp, que sofreu ataque, é o símbolo da repressão contra a população brasileira. A Fiesp patrocinou o golpe de Estado, a Fiesp patrocinou o golpe de Estado para aumentar o desemprego e com isso conseguir diminuir o salário dos trabalhadores. E a Fiesp merece sim ser atacada, porque ela é o símbolo da repressão contra a população brasileira. Não deixem que transformem os nossos heróis em vândalos. Não deixem. Precisamos apoiar, ainda que em rede social, os nossos heróis, porque aqueles que estão lá têm muito mais coragem que a gente. E é
daquelas pessoas que nós vamos falar no futuro, quando nós tivermos orgulho de termos vencido o golpe de 2016. Aquelas pessoas que estão lá precisam do nosso apoio agora. Não deixem que a Rede Globo destrua os nossos verdadeiros heróis que estão surgindo nesse momento. Por favor, compartilhem, não esse vídeo, mas essa ideia. Toda vez que você vê uma pessoa sendo chamada de vândala, porque ela está lutando contra a PEC 55, lutando contra a Fiesp, lutando contra a opressão, rebata essa conversa e lute contra a manipulação midiática que tenta transformar em heróis pessoas como Michel Temer, Aécio Neves, Ronaldinho, jogador de futebol, Alexandre Frota, enfim, o lixo humano que tomou conta do Brasil nos últimos tempos. Muito obrigado. Pois é. Você vê as palavras fortes que ele disse, né? A Fiesp merece ser atacada. Depois não pregam violência, né? Depois não pregam violência. Durante a polícia que é violenta, né? Socialista de merda. Vamos lá. Se eu apoiei o impeachment, segundo esse caso, eles não são vândalos, não. Vamos lá. Eduardo, eu queria te explicar que eu acho que você não entendeu muito bem esse vídeo. Sabe quando você estuda história, a sua professora de história fala com você a respeito de heróis, ela te conta a história da Revolução Francesa, ela te conta a história da revolução que deu a liberdade para os Estados Unidos, ela te conta histórias lindas de como o Brasil se tornou independente. Essas pessoas são heróis, porque assim a biblioteca quis. Aqueles livros contam histórias de heróis porque eles foram feitos heróis pelos historiadores. Toda pessoa que luta contra o sistema, ela tem duas oportunidades, ela tem duas chances, desculpa. Ela tem a chance de ser triturada pelo sistema, como Tiradentes, ou ela tem a chance de vencer o sistema e se tornar herói. Quando uma pessoa é triturada, ela é esquecida pela história. Quando uma pessoa luta e vence, ela vira estátua, ela vira história. Quando a pessoa não faz nada, meu amigo, você sabe o que acontece? Nada. Essa pessoa nem existiu. Então eu te falo sinceramente, não rebate com as pessoas que estão talvez começando a revolução que seria de 16 e agora vai ser de 17, porque essas pessoas estão lutando pelo seu futuro. Às vezes você não conseguiu perceber ainda porque você é muito novo, você não conheceu o Brasil que matava 300 crianças de fome por dia, então por causa disso você caiu no conto do Olavo de Carvalho, você caiu nesses contos dessas pessoas que falam que o Brasil sempre foi uma maravilha, então o PT chegou, encontrou um Brasil rico como a Suíça e destruiu o Brasil. Procura saber sobre o que o Brasil era antes do governo do PT e procura saber sobre como era o governo do PSDB. Quando a gente fala sobre privataria tucana, muita gente distorce o fato e fala que a privataria foi privatização. O que se denuncia na privataria tucana são os caixas 2 da privatização. Você sabe o que significa isso? Significa pegar a Petrobras, por exemplo, que vale 100 trilhões e vender por alguns bilhões e embolsar a diferença. É esse tipo de coisa que você não está percebendo que está acontecendo no Brasil hoje. Uma quadrilha tomou o poder para rifar o patrimônio público, rifar a população pública e receber por fora. É esse tipo de coisa que eu luto contra. Então quando você generaliza e fala, depois eles falam que não apoiam, eu apoio a revolução sim, meu amigo. Eu apoio a revolução porque uma das coisas mais importantes que tem na nossa Constituição é o poder emana do povo, que exerce diretamente ou representado. Os representantes do povo hoje estão todos em conluio com o sistema capitalista para vender o que a gente tem. Tanto é que eles fazem de tudo para que não haja uma eleição democrática. A gente mora num país onde uma proposta de emenda constitucional está sendo desenhada para impedir que o Lula candidate. Você já parou para pensar que democracia é essa? O Brasil está criando uma proposta de emenda constitucional
para tirar de uma pessoa o direito fundamental político. É uma cláusula pétrea que todo cidadão tem. No Brasil já não se respeita mais a Constituição, e você que fala muito de Código Penal, você não prestou atenção nisso. Vamos para os próximos passos, porque o Eduardo tem muita coisa para falar. Eduardo, desculpa se eu estou sendo rude, o que eu quero é chamar a sua atenção, porque você tem que usar o seu dom para o lado do bem. Usa o seu dom de falar para o público, para o Brasil. Porque se eu apoiei o impeachment, então pode vir um bando de moleque mascarado pra cá, queimar minha casa e quebrar os vidros da minha casa. Queimar aqui, independente se tiver pessoa aqui. Gente, se eu tiver aqui, pode atacar minha casa, pode quebrar as coisas aqui, pode botar fogo aqui, matando todo mundo aqui. Segundo esse cara, se eu realmente apoiei o golpe, eu tô dando a Fiesp, que ela tem muito mais repercussão do que eu, é óbvio, né? É idiotice falar isso. Mas vamos lá. Ele também disse que apoiou o golpe, então pode se tratar de mim também. É o golpe que ele disse, né? Golpe. Na verdade foi um impeachment de um presidente que cometeu crime de responsabilidade comprovado. Então vamos falar sobre esses últimos passos seus aí, né? O primeiro deles eu acho estranho como que essas pessoas avaliam a questão morte. Você já parou para pensar que você não considera pobres, você não considera pessoas no limiar da pobreza como seres humanos? Você considera as pessoas que vão morrer por falta da saúde, que antes era gratuita, você considera essas pessoas animais ou lixo? Porque na hora que você fala que é um absurdo pessoas morrerem, você está esquecendo que o modelo de política que vai voltar a ser adotado no Brasil matava 300 crianças por dia. Agora, a morte dessas 300 crianças por dia não interessa para você porque elas são nordestinas, ou porque elas são de cor, ou porque elas são pobres. Sinceramente, você já parou para refletir que quem mata não é só aquele cara que puxa o revólver, puxa o gatilho e dá o tiro? Quem mata também é aquele cara que cria condições para que o outro morra. E a partir do momento que você retira investimento para acabar com a fome, a partir do momento que você retira investimento da saúde, você está matando. Porque o resultado final é a morte. Você entendeu? Você não está ligando os fatos. Para você, aquele cara que foi lá no prédio da Fiesp e jogou uma bomba é vândalo e corre o risco de matar pessoas. Mas você não leva em conta que esse modelo de governo que retira o investimento em programas contra a fome, que retira o investimento em saúde, da mesma forma mata. O produto final são pessoas mortas. O resultado final, meu amigo, é o mesmo. Então por que você considera negativa a morte de pessoas, por exemplo, que apoiaram o golpe, mas você considera ok morrer as pessoas que não apoiaram o golpe? Você precisa ser imparcial. Ou você acha que tem que morrer todo mundo, ou você, assim como eu, acha que um Brasil bom é aquele Brasil onde todos os brasileiros consigam viver com dignidade. Se você conseguir pensar na dignidade do próximo, você vai começar a ir para um caminho, digamos que mais feliz. Agora, vamos fazer o seguinte? No Brasil, existe um órgão que apura os crimes de responsabilidade. Esse órgão que apura crimes de responsabilidade e qualquer crime chama-se Ministério Público. No caso do presidente, é o Ministério Público Federal que arquivou o processo de impeachment. Que arquivou o processo de pedaladas fiscais. Se o processo de pedaladas fiscais foi arquivado, por que o processo de impeachment continuou? Porque existe uma brecha legal na Constituição brasileira que dá para o Senado o poder de julgar o presidente da República. O presidente da República não foi julgado por crime de responsabilidade. Ou melhor, ele não foi condenado por crime de responsabilidade. Ele foi condenado porque ele parou de distribuir dinheiro para os deputados e senadores e porque ele não concordava em vender o pré-sal e distribuir o caixa 2 entre os políticos.
Eu vou recapitular porque você não entendeu. O crime de responsabilidade não aconteceu. Quem apura crime é o Ministério Público Federal, que disse que não aconteceu e arquivou o processo. Então por que os senadores conseguiram retirar o presidente? Porque a Constituição Federal dá aos senadores o poder de retirar o presidente. Então, indiferente de ter tido crime ou não, eles conseguiram retirar o presidente porque a nossa Constituição dá essa capacidade para eles. E é por isso que a coisa ainda está na corda bamba, entendeu? Procura saber direitinho sobre o arquivamento do processo de pedaladas fiscais e você vai ver que o Ministério Público Federal, que investiga crime no Brasil, arquivou o processo. Não houve crime de responsabilidade, as pedaladas fiscais só estão na cabeça da população que quer acreditar que houve crime de responsabilidade. Então, por que retiraram a Dilma? Porque a Dilma não quis vender o pré-sal e distribuir o dinheiro pra galera, que é o que está acontecendo agora, e você ainda não percebeu, que na hora que você perceber, você vem pro nosso lado e começa a fazer filme, começa a fazer vídeo do nosso lado, entendeu? Eu não quero te desmoralizar, eu quero te conscientizar, porque você está usando seu dom do lado errado. Vamos continuar a conversa então. Aí pode vir mascarados aqui queimar minha casa, né? Depredar isso aqui. E não são vândalos, são heróis. Meu filho, se isso não é vandalismo, o que é vandalismo? O que é vandalismo, seu imbecil? Isso é em si o significado da palavra vandalismo. Você é um psicopata. Você que está cometendo, você tem que estar preso. Porque você está cometendo um crime. O nome desse crime é apologia ao crime. É isso que tu está fazendo. Apologia ao crime. Então, Eduardo, eu preciso concordar com você que realmente, quando a gente defende um crime, a gente está fazendo sim apologia ao crime, mas tem um detalhe. Quem julga são juízes. E a partir do momento que eu for julgado e condenado por apologia ao crime, você sabe o que eu vou fazer, sinceramente? Eu vou cumprir a pena. Vou cumprir a pena porque uma das frases mais interessantes que eu já li na minha vida é melhor morrer do que perder a vida. Eu prefiro cumprir uma pena por um crime de apologia, eu prefiro cumprir penas por calúnia e difamação, se for preciso, do que, sinceramente, chegar no final da minha vida e olhar para trás e falar: eu vi tudo acontecendo, eu sabia o que estava acontecendo, eu vi como o Brasil estava sendo entregue e eu deixei para lá porque eu fui um bundão que fiquei com medo de ser condenado por apologia à revolução, porque revolução para mim não é crime, e fiquei com medo de falar mal de corruptos e ser processado e condenado por calúnia e difamação. Eu não falo mentira. Não falo mentira nenhuma. Tudo que eu falo, eu tenho condição de provar. O que eu não confio, sinceramente, é na situação real do judiciário. Não por causa dos juízes, mas porque eles têm medo de perder a família deles. Porque hoje, meu amigo, as coisas no Brasil estão sendo resolvidas na chantagem. Você que não percebeu, mas para pensar. Você acha que todo o judiciário é corrupto? Você acha que o STF não resolve as coisas mais? Por quê? Porque as instituições sérias do Brasil estão com medo desse clima de chantagem que se instaurou no Brasil. Você não tem noção do que está acontecendo. Eu te convido a estudar um pouquinho e vir para o nosso lado, porque eu sei que muita gente, principalmente jornalista, principalmente quem tem sonho em ser comunicador, quer ficar do lado que as grandes televisões estão. Então eu vou te dar uma dica. Sabe aquele espaço que você sonha ter no futuro numa emissora? Eu sonho ser apresentador da Globo? Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer porque aquele espaço já está reservado para um filho de político, aquele espaço já está reservado para um filhinho de patrocinador, aquele espaço é para gente rica. Então, não acha que o seu dom precisa ser guardado, apoiando uma coisa que às vezes você não acredita, porque no futuro você vai ter espaço numa emissora de televisão porque você falou bem dela, que isso não vai acontecer, meu amigo. Você é simplesmente um em quase 200 milhões que sonha com a mesma coisa. E se você não nasceu para isso,
Usa seu dom para o bem, porque para o mal já tem muita gente fazendo. Vamos rodar o finalzinho para dar a oportunidade dele de chegar até o final. Qual que é o crime que você está cometendo? Decreto-Lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Artigo 287. Fazer publicamente apologia de fato criminoso ou de autor de crime. Pena: detenção de 3 a 6 meses ou multa. É isso que você está cometendo. Valeu. Vocês estão falando que as pessoas devem apoiar esses heróis que estão cometendo crime de vandalismo. Não aceitem que Aliás, deturpem a isso, imagem dos nossos você heróis. está convencendo as pessoas até a fazer esse tipo de coisa. Porque aí você Revolução, diz que mais coragem sim. que nós. Se for preciso, revolução. Você está cometendo Porque crime. pra que a gente tem no Você hino está cometendo verás que crime um de filho teu não foge à apologia luta? ao crime. A gente vai Você fugir tinha da que luta da estar revolução na agora. cadeia. Denunciem esse vídeo porque esse vídeo é criminoso. Ele está cometendo um crime defendendo o vandalismo, porque isso sim é vandalismo. Se você coloca uma máscara na cara para ninguém te notar e começa a queimar um patrimônio que não é seu, ou até um patrimônio público também, é crime. Porque os caras, uma coisa que não é deles, não é propriedade deles, pegam fogo e queimam esse lugar, jogam pedras nesse lugar que não é deles. A Fiesp é deles. Aqueles mascarados são donos da Fiesp para eles poderem queimar o lugar e eles nem ligam se tem pessoas lá dentro. Eles estão pouco se fodendo se tem pessoas lá dentro. Pessoas boas que podem morrer por causa desse ato de vandalismo. Esse cara tá pouco se fudendo com vidas humanas. Pouco se fudendo. Se esses filhos da puta queimar as feiras, merece ser atacado. Menos se tiver pessoa lá dentro, né, filha da puta? Você está cometendo um crime. Você tem que ser denunciado. Você tem que ser proibido de fazer vídeo no YouTube. Porque você está cometendo um ato criminoso de apologia ao crime. Denunciem esse cara. Acabou o vídeo dele. Eduardo, brincadeiras à parte, eu te convido a conhecer a história do mundo, a história do Brasil. Os termos que eu falei com você que você precisa estudar é neocolonialismo, termos de troca, são conceitos importantíssimos para você nessa sua jornada de mudar para o lado do bem. E não esquece de forma alguma de estudar a história do Brasil. São mais de 500 anos nas mãos desses políticos que tomaram o poder hoje e você vai ver coisas absurdas, como por exemplo, no início no Brasil era proibido ter universidade. É mais ou menos o que vai repetir agora. Sabe por quê? Porque a ideia que eles sempre tiveram para o Brasil é produção de alimentos. Se é isso que você quer para o Brasil, meu amigo, tudo bem, você está do lado certo. Eu te convido para vir para o lado do blues e ver o mundo desse lado. Abraço e muito obrigado.